Bom, pessoal, quando a gente resolveu aquele exemplo da Google e da Apple, nós resolvemos através do método dos quadrados mínimos. Antes de eu utilizar o método dos quadrados mínimos, a gente fez dois exemplos. Em um deles, a gente escolheu um ponto no início e no final, fizemos o ajuste da reta e encontramos um erro total de 96,17. Em seguida, eu escolhi um outro par de pontos arbitrários que não fazia parte da reta, calculamos a nova reta em cima dela, que não fazia parte dos pontos originais, calculamos a nova reta, calculamos o erro total, que diminuiu para 85. E finalmente resolvemos através do método dos quadrados mínimos, que eu estou passando aqui rapidamente, e chegamos a um erro total de 76,32. Pelo método dos quadrados mínimos, a gente sabe que não é possível ter um erro, não é possível encontrar uma reta, uma função y igual a b0 mais b1x, que possua um erro total menor do que 76,32. Essa solução é ótima. Agora a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: é a melhor solução que existe para esse conjunto de pontos, mas é uma boa solução? Como que a gente consegue definir se um modelo explica bem ou não? Uma coisa é encontrar, dado o modelo, os melhores parâmetros. Uma vez que nós encontramos os melhores parâmetros possíveis, B0 e B1, como que a gente mede a qualidade desse modelo? Esse é o tema desse vídeo agora. Ali nas primeiras aulas, nos primeiros vídeos de ajuste de curvas, eu até mencionei a análise de regressão, que parte dessa área é estudar a adequação de modelos de regressão ao problema que a gente quer resolver, seja para inferência estatística ou seja para previsão, por exemplo. Uma das principais medidas que a gente utiliza para avaliar a qualidade de um modelo é o coeficiente de determinação, também conhecido como R ao quadrado ou R squared, que é bem comum a gente utilizar esse nome em inglês. Vou dar aqui um exemplo para vocês. De novo, eu tenho aqui os dados da Apple, os dados da Google, e eu vou usar em R uma função que já executa a regressão. R nós temos embutido, é a função LM. Eu vou dizer aqui, eu vou passar para essa função em R que eu quero explicar a Apple através da Google. Na hora que eu executei esse comando, ele já resolveu o método dos quadrados mínimos. Tá? A gente pode ver aqui, R coefficients. Vocês podem ver que são os mesmos coeficientes que eu encontrei quando eu executei manualmente o método dos quadrados mínimos. Vocês podem conferir no slide que são os mesmos valores que a gente obteve em R. Quando eu rodo esse comando aqui, olha, summary da R é o nome do objeto que guarda o resultado da regressão, tá? Não é R a linguagem. Ele me mostra aqui, qual que os erros de cada um dos 6 pontos, a soma disso ao quadrado nos dá o erro total. Tá? Dá algumas outras estatísticas, mas aqui a gente tem uma medida aqui chamada multiple R squared, que no caso é o 0,7784. De onde que vem esse número? Esse aqui é um número de 0 a 1, em que quanto mais próximo de 1, melhor é essa medida. Nós não devemos prestar atenção apenas nessa medida. Tá? Não é se ela é 1, a regressão é excelente. Tem alguns outros fatores a se considerar. Mas isso a gente volta mais para frente. Mas é uma medida de 0 a 1. Agora eu vou mostrar para vocês como que nós calculamos essa medida. Antes de eu explicar o que significa o coeficiente de determinação, não só o que significa e também como a gente deduz, eu vou só reescrever o nosso sistema de equações lineares, que é a solução do problema dos quadrados mínimos, que é, não sei se vocês se lembram, é n somatório de x, somatório de xi ao quadrado, Eu vou escrever o i também só para ficar consistente, vezes B0, B1 é igual
ao somatório de yi, somatório de xi, yi. Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu tentar utilizar operações elementares que nós vimos lá na primeira módulo do curso de análise numérica para resolver esse sistema de equações lineares. Então, para eu poder zerar esse elemento aqui, eu preciso multiplicar ele por menos somatório de x dividido por n, né? Porque a gente vai multiplicar isso vezes n, vai ficar 1, vai sobrar só menos somatório de x. Então eu vou aqui, repetir a mesma linha, porque nós não vamos fazer nenhuma operação aqui. Tá? B0, somatório de y. E agora, multiplicando essa linha por menos 1 sobre n, somatório de x, xi, a gente soma aqui embaixo, dá 0. A gente soma aqui embaixo. Aqui, então, nesse ponto, a gente vai multiplicar menos 1 sobre n, somatório de xi, vezes somatório de xi, fica menos 1 sobre n, somatório de xi ao quadrado, mais o que a gente já tinha aqui, que é somatório de xi ao quadrado. Ficou um pouco feio aqui, mas é o que deu no espaço. A gente também vai fazer a mesma multiplicação do lado de cá. Na verdade, como a gente vai precisar de um pouco de espaço aqui, eu vou apagar isso daqui. Aqui vai ficar menos 1 sobre n, somatório de xi vezes somatório de yi, mais somatório de xi, yi. A gente, a partir disso daqui, a gente consegue isolar resolver para B1, né? Eu vou poupar um pouco de trabalho, então já vou escrever a solução aqui no quadro de uma vez. Isso fica B1 é igual somatório. Eu já estou fazendo de uma vez, não vou fazer passo a passo não, só para não perder muito tempo. Menos n somatório de xi, yi, dividido por somatório de xi ao quadrado, menos n somatório do quadrado de xi. Tendo B1, a gente consegue também encontrar B0. Eu já vou escrever a expressão aqui diretamente. Tá? É igual a yi menos B1 somatório de xi dividido por n. Esses dois termos são só expressões fechadas para B1 e B0. Elas valem são a solução desse sistema de equações lineares. Eu também coloquei nos slides, tá? Os mesmos valores. Eu só deduzi essas duas expressões porque eu vou utilizar elas na demonstração do coeficiente de determinação. Então, tendo deduzido esses valores e deixando eles ali em background, vamos então começar a deduzir o coeficiente de determinação. Primeiro vamos considerar duas medidas. Esse y barra como sendo a média dos y, ou seja, eu somo todos os y e divido por n, tá? A média do y, e aqui eu vou reutilizar o i como sendo a expressão b0 mais b1 xi. O que é isso? É o ponto na reta que pode ser diferente do ponto y original. A diferença, lembrando, é o erro associado ao modelo de regressão. Então eu vou considerar aqui, olha, eu vou escrever algo que é óbvio no quadro para começar. Yi menos a média de y é igual a yi menos a média de y. Isso é bem óbvio, mas eu deixei um pouco de espaço porque eu vou complementar essa expressão com isso daqui. Ó. Eu vou subtrair e somar o i menos o i e somando o i.
Ou seja, isso aqui é bem óbvio, né? YI menos a média é igual a YI menos a média menos o I mais o I. Parece inútil, mas tem uma razão pelo qual eu fiz isso. Eu vou agora tirar o quadrado dos dois lados. Fica YI menos média de Y ao quadrado é igual a YI menos UI ao quadrado mais UI menos média de Y ao quadrado mais, vocês se lembram bem, duas vezes YI menos UI menos média de Y. Ó, isso daqui é válido para um ponto I qualquer, mas só para aumentar um pouco mais nossa expressão, eu vou agora somar isso para todos os pontos YI. Então, somatório de YI menos a média é igual somatório, só repetindo a mesma coisa acima, só que com o somatório associado agora, porque eu estou somando essa expressão para todos os pontos, tá? Eu fiz isso tudo porque eu quero mostrar uma coisa. Eu quero mostrar que esse último termo aqui, tá? E que esse último termo, vou reescrever ele aqui, 2 somatório de YI menos UI vezes UI menos média de Y. Eu quero mostrar que esse termo é igual a zero. Para mostrar que esse termo é igual a zero, eu vou utilizar as fórmulas fechadas de B0 e B1 que eu encontrei anteriormente. Eu vou trabalhar um pouquinho mais essa expressão aqui. As vantagens do quadro digital, a gente pode copiar e colar. E o que essa expressão é? O que mais que a gente pode fazer aqui? Se vocês se lembram bem, se eu quero mostrar que isso aqui é igual a zero, eu não preciso do 2. Então eu vou ignorar o 2 aqui, vou cortar ele. Tá? Isso aqui é igual ao somatório de... Que expressão que é essa? YI, que é o ponto original, menos UI, que é o ponto na reta, é o erro, né? DI. E no caso aqui desse UI, eu vou substituir pela própria equação da reta, que é B0 mais B1xi, tá? Menos a média de Y. Vamos separar isso aqui em três termos. Nesse aqui fica B0 somatório de DI mais somatório de DI B1xi menos somatório de DI média de Y. Vamos organizar um pouco melhor isso daqui. Fica B0 menos média de Y, que é uma constante, somatório de DI, mais B1 somatório de DI xi. Então, no final das contas, é essa expressão aqui que eu quero mostrar que é igual a zero. Então, eu tenho que mostrar que esses dois termos são igual a zero. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou mostrar que o somatório de DI é igual a zero. E depois eu vou mostrar que o somatório de DI xi é igual a zero. Vamos começar, então, demonstrando que somatório de DI é igual a zero. Tá? Para isso, eu vou deixar aqui no cantinho o slide com as fórmulas fechadas de B0 e B1, porque eu vou usar elas, tá bem? E o que implica na reta dos quadrados mínimos o somatório de DI ser igual a zero? Isso significa o seguinte, olha, se você tem alguns pontos aqui, na hora que você passa a reta, vamos colocar um mais para baixo aqui, a reta ótima significa que a soma das distâncias dos pontos acima é igual à soma das distâncias dos pontos abaixo, a soma dos erros dos pontos de baixo. Fica que eu não estou somando os erros ao quadrado, eu estou somando os erros, positivo ou negativo, eles se cancelam. Essa é uma característica da reta ótima. Vamos mostrar isso então. Só apagar esse desenho aqui. Então a gente tem que somatório de DI, expandindo essa expressão, é igual a somatório de YI menos
a reta da regressão, B0 menos B1, B1 xi. Agora eu vou separar os termos aqui do somatório. Somatório de DI é igual a somatório de YI menos somatório de B0, ou seja, nós estamos somando B0 de I a N vezes, fica menos B0 menos B1 somatório xi. Agora eu vou substituir B0 na expressão pela fórmula fechada que vocês estão vendo aqui no canto. Fica menos N, aí substituindo fica somatório YI menos B1 somatório de xi dividido por N. Menos B1 somatório de xi. Fica uma expressão meio feia, né? Mas olha só. Isso cancela com isso. Isso cancela com isso. E menos, menos, mais. Isso cancela com isso. Tudo isso aqui é igual a zero. Agora vamos então mostrar o próximo passo. Vou criar uma nova página aqui. Ops, eu voltei na verdade. Criar uma nova página. Agora o que eu quero mostrar, se vocês se lembram bem, vamos voltar lá na página. Eu quero mostrar que o somatório de DI e XI é igual a zero. Isso vai ser ainda mais trabalhoso, mas vamos lá. Somatório de DI, XI é igual a... Vamos começar expandindo, né? É igual a somatório de XI vezes o DI é o YI menos B0 menos B1 XI. Isso aqui, multiplicando o x, é igual a somatório de... Multiplicando e expandindo. Somatório de xi, yi, menos B0 somatório de xi, menos B1 somatório de xi ao quadrado. De novo, agora eu vou substituir o B0 pela fórmula original, que fica igual a somatório de xi vezes somatório de yi menos B1 somatório de xi, estão vendo ali no cantinho, dividido por N, menos B1 somatório de xi ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse N aqui que está de baixo e vou expandir para todo mundo e passar ele para fora. Olha só, eu vou pegar 1 sobre N. Como eu passei ele para fora de toda a expressão, eu tenho que multiplicar isso aqui por N. Menos somatório de xi vezes... Na verdade, eu vou expandir aqui também. Já de uma vez. Vezes somatório de yi mais B1 somatório de xi ao quadrado, que é o somatório de xi vezes somatório de xi ao quadrado, menos, eu também tenho, como eu passei esse 1n para fora, eu preciso também colocar um n aqui nesse termo, fica n B1 somatório de xi ao quadrado. Vamos tornar a expressão ainda um pouco mais feia. Vou reescrever aqui só para poder isolar o B1. YI menos somatório de xi, YI, mais B1 somatório de xi, o quadrado do somatório de xi, menos N somatório de xi ao quadrado, fecha esse parênteses, fecha o outro parênteses. E agora, para ficar ainda mais feio, eu vou colocar até um H um pouquinho aqui no canto. Vamos substituir o B1 pela fórmula dele, né? Fica N somatório de xi, YI, menos somatório de xi, YI, mais, agora eu vou colocar a fórmula do B1 aqui, que é somatório de xi, YI, desculpa, eu errei, né? Somatório de xi vezes somatório de YI,
menos n somatório de xi e yi. Corrigindo um outro erro aqui, ó, tá faltando um somatório que eu não passei para cá. Eu vou apagar aqui só para ficar mais consistente. Vamos fazer um negócio direito. Aqui também. yi, aqui é somatório de yi. Continuando a substituição da expressão de B1. Isso aqui é dividido por somatório, o quadrado do somatório de xi menos n somatório de xi ao quadrado, vezes, não vai nem caber aqui, né? Que é somatório de xi ao quadrado menos n. Como é que eu vou fazer aqui? Ó, ficou meio feio, mas é isso daqui que eu queria escrever aqui, olha, nesse cantinho. Bom, o que a gente tem aqui então? Olha só, somatório de xi ao quadrado menos n, o quadrado do somatório de xi menos n somatório de xi ao quadrado, cancela com isso daqui. Essa expressão que for mal escrita cancela. Isso daqui cancela com isso daqui. Isso daqui cancela com isso daqui. É igual a zero. É bom quando isso acontece, né? Então, com isso a gente conclui que tanto o somatório de di xi é igual a zero, quanto o somatório dos erros também é igual a zero. Voltando aqui, então nós temos que essa expressão aqui, ó, é zero, tá? Isso significa então, só replicando a expressão, que essa expressão aqui é válida na reta de regressão mínima, que é somatório de yi menos a média de y ao quadrado é igual a somatório de yi menos ui ao quadrado mais somatório de ui menos a média de y ao quadrado. Voltando então para os slides, né, tudo que eu fiz no quadro eu resumi um pouco aqui nos slides. Primeiro eu tomei o quadrado de ambos os lados, eu mostrei no quadro que essa expressão aqui é igual a zero. Então o que a gente tem no final das contas? A expressão que eu acabei de escrever ali no quadro de novo, onde a gente pode pensar em cada um dos três termos como aqui, esse termo esquerdo é a soma dos quadrados dos desvios, é quase que a fórmula da variância, para quem conhece a variância na estatística, né? A variância de uma amostra seria dividida por n ou n menos 1, dependendo se é... Aí entra em outras questões que não interessam ao curso. É quase que a fórmula da variância, ou seja, é uma medida do desvio dos pontos y em relação à média. E esse desvio ele é dado pela soma dos quadrados dos erros, né, os quadrados das diferenças, ou seja, a soma dos erros, mais a soma dos quadrados que a gente chama de devida regressão, que é os ui's, que são os pontos na reta, menos a média do y original. O que quer dizer isso daqui? Olha só, se por acaso a reta passa em todos os pontos perfeitamente, então, ou seja, vamos supor que todos os pontos y estivessem em uma reta e que o erro é zero. Então, essa parte da expressão vai ser zero e essa parte da expressão é igual a essa. Isso significa que a reta é perfeita, né? A reta passa por todos os pontos 100%, sem erro. Agora, se por acaso o erro é muito grande, então essa expressão aqui vai ser fundamental para definir o desvio de y, né? E essa expressão aqui vai acabar sendo menor. A soma, ou seja, se a gente divide essa expressão por essa, a gente tem um número que é no máximo 1, e quanto mais próximo de 1, pior. Significa que esse componente aqui é maior. Tá? Então o ideal é que esse componente aqui seja o menor possível. Daí a gente tira a fórmula do r ao quadrado, que é isso dividido por isso.
aqui é uma medida que vai de 0 a 1. 1 é ruim e 0 é bom. Mas como a gente quer uma medida que 1 seja bom e 0 seja ruim, a gente subtrai 1 dela. 1 menos a soma do erro total dividido pelo desvio total. Tá? Então, o R ao quadrado, né, ela é uma medida entre 0 a 1. E o que ele representa? É a proporção da variância de uma variável dependente que é explicada pela variável independente. Porque se os erros aqui são pequenos, então essa expressão aqui, ela praticamente define a variância como um todo. Isso que não é exatamente a variância, mas é quase. Se essa parte é pequena. Se essa expressão é grande, então a regressão é ruim, tá? Os erros são muito grandes, então a variância dos pontos originais tem um componente forte do erro da regressão. Esse é o R ao quadrado, né? A gente tira 1 menos aquela expressão para ficar quanto mais perto de 1, melhor. O R ao quadrado sozinho ele não é suficiente para avaliar a qualidade de um modelo. A gente vai ver mais porquê daqui mais para frente. Mas a tendência é que quanto mais próximo de 1, melhor, né? Mais a variância dos y é explicada pelos pontos uis da reta. Voltando aqui então, né, o R ao quadrado ele é dado por 1 menos o erro total dividido pelo desvio ao quadrado, tá? Que é igual a... Esse aqui é aquela função de erro, né? D de B0, B1. Vocês lembram que eu utilizei essa notação? É a função de erro dividido por yi menos média de y ao quadrado. Essa parte de baixo a gente pode expandir ela. Podemos expandi-la. yi menos média de y ao quadrado é igual a somatório de yi ao quadrado mais 2 vezes média somatório de yi. Desculpa, menos, não mais. Mais média de y ao quadrado. N vezes a média de y ao quadrado, que é o somatório da média. Agora eu vou substituir a média pela fórmula dela, tá? Que significa somatório de yi ao quadrado menos 2 vezes 1 sobre n somatório de yi vezes somatório de yi mais n vezes sobre 1 sobre n ao quadrado somatório de yi ao quadrado, né? Por causa desse quadrado aqui. Isso aqui vira somatório de yi ao quadrado. Aí, colocando um n aqui debaixo de todo mundo, fica menos 2 vezes somatório de yi ao quadrado de novo, mais, aqui um n cancela com o outro, né? Fica mais somatório de yi ao quadrado. Isso aqui é igual a somatório de yi menos somatório dos quadrados de yi menos somatório de yi ao quadrado, dividido por n. Com isso, a gente chega na fórmula fechada aqui do R, né, substituindo nos slides. Nós temos aqui que a fórmula do R ao quadrado mais comum que a gente vê por aí é 1 menos o erro dividido pelo somatório dos quadrados de y menos 1 sobre n, o somatório dos y ao quadrado. Vamos então terminar com um exemplo. Vou fazer ele aqui em R, o mesmo exemplo da Apple e da Google. Nós já temos, vou colocar aqui que x é a Google, y é a Apple. Tá? Eu vou calcular a regressão usando o próprio R, não vou fazer dessa vez manualmente. Y, x. Tá? Aqui nós temos o resultado da regressão.
Eu vou calcular o erro somando os resíduos da regressão, que é dado ao quadrado. Tá? Quando a gente vê os resíduos da regressão, são os erros que a gente obteve antes, a soma deles ao quadrado dá 76, que é aquele erro que a gente teve. A gente precisa também no somatório do yi ao quadrado, eu vou chamar de sin y2, somatório de y ao quadrado. Vamos ver o valor aqui de sin y2. Tá? E precisamos também de n é igual a 6, que é o número de pontos. E precisamos do quadrado do somatório de y, que é, eu vou colocar aqui, sum é igual a somatório de y ao quadrado. Obteve esse valor aqui. Fazendo a fórmula do r ao quadrado, então, a gente tem que é 1 menos o erro dividido por somatório de y ao quadrado menos 1 sobre n vezes o quadrado do somatório de y. Conjuguei nessa variável aqui. R2 deu 0,778436. Se a gente olha aqui o r ao quadrado calculado pelo próprio r, a gente obteve o mesmo valor. Tá? Tá aqui, ó. Aqui estão os valores todos, aqui está o valor que eu calculei, aqui está o valor que o próprio r calculou, que também está aqui está arredondado. Então, aqui, nesse último slide, eu já coloquei os valores tabelados e o cálculo do r ao quadrado para quem quiser depois conferir. Tá? Eu resolvi fazer ele em r, também coloquei os mesmos valores já tabelados no slide. E, finalmente, isso termina a aula de r ao quadrado.